Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar organizado pela AIP, Associação Industrial Portuguesa, em parceria com a empresa Pacom. Nós hoje temos aqui como objetivo abordar as principais diferenças e as principais regras trazidas pelo novo Regulamento Europeu para o setor das embalagens, PPWR. Esta apresentação versará sobretudo para os vários setores que são implicados no regulamento e tem como objetivo dar-vos as principais ferramentas que hoje estão no regulamento para cumprir com as regras de sustentabilidade que a Comissão Europeia vem definido para as embalagens. O webinar iniciará com a engenheira Tânia Dias Costa. A engenheira é responsável pelos assuntos regulatórios para o setor das embalagens da empresa alemã Pacom. A empresa alemã Pacom é a líder europeia no design de embalagens e vai apoiar-nos com um instrumento desenvolvido através da web que nos permitirá verificar se as embalagens estão ou não conformes com o regulamento europeu. Eu, da minha parte e da Associação Industrial Portuguesa, permaneço ao dispor de todas as empresas para o apoio no âmbito da aplicação deste regulamento. Eu sou advogado da AIP e tenho estudado estas questões durante os últimos meses e, em função do nosso objetivo, a AIP é a associação empresarial com maior expressividade em Portugal, é a maior associação em Portugal e agrega várias empresas, inclusive neste setor, e nós temos como objetivo dar a voz às empresas deste setor das embalagens para que elas possam perceber e reportar junto dos principais atores políticos os seus problemas na aplicação do regulamento. Feitas as apresentações, eu passo a palavra à Tânia e vamos começar aqui a nossa apresentação relativamente ao regulamento PPWR. Por favor, Tânia. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. É um prazer a gente poder estar junto, né, com a Associação Industrial Portuguesa, trazendo esse tema tão relevante que, né, está batendo a nossa porta aí. É um regulamento novo de embalagens, e que vai impactar todas as empresas que estão na União Europeia e todas as empresas que importam produtos também de outros países, né? Então, espero poder contribuir um pouco com vocês para ajudar no entendimento desse regulamento e a apresentação de algumas soluções também. Então, muito obrigado, Pedro, pelo convite, né? Em nome da Pacum, a gente está bastante feliz em poder contribuir com esse assunto. Bom, nós somos a Pacum, uma agência líder em design de embalagens e sustentabilidade na Europa. A gente começou lá em 2001 com design gráfico de embalagens e a partir de 2008 a gente começou também a trabalhar com projetos de desenvolvimento de embalagens sustentáveis. E de 2024 para cá, expandindo os nossos serviços de TI, né? Então, a gente atua em toda a União Europeia, não só na Alemanha, mas a gente está localizado em duas cidades aqui na Alemanha, né? Então, Hamburgo e Munique. E temos 16 funcionários permanentes na área de sustentabilidade de embalagens e assuntos regulatórios. Nós temos três pilares de trabalho, né? Então, a competência, que são a realização de treinamentos, cursos, seminários, workshops, né, para as empresas em relação às embalagens, monitoramento das regulamentações, e aqui entra, né, o link com o PPWR, que a gente tem feito bastante trabalho em parceria com as associações e para várias empresas aqui na União Europeia.
e consultorias em embalagens. Na parte de concepção, né, de criação das embalagens, toda a utilização de inteligência artificial para conseguir fazer redução de embalagens, que é um dos requisitos que nós vamos falar daqui a pouco, né? E a parte de comunicação também, visão geral de rotulagem, licenciamento, marketing sustentável e todo o monitoramento de regulamentação de embalagens de rotulagem na União Europeia. Bom, o nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre o PPWR, né? Então, nós vamos falar num primeiro tópico sobre informações gerais, o que que é esse regulamento e quais as implicações e os impactos para as indústrias, né? Para as indústrias, as empresas e todos aqueles que fazem parte da cadeia de abastecimento. Bom, o PPWR é um regulamento que foi publicado, ele foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 19 de dezembro de 2024, e representa um futuro, né, um novo horizonte aí no futuro das embalagens no caminho da sustentabilidade, tá? Porém, ele apresenta obrigações e desafios significativos que as empresas precisam, se preparar, né, e ter um tempo aí de preparação para atendimento. Quais são os prazos de implementação? Então, a gente tem aí, ele foi publicado em 2025, em fevereiro de 2025. As empresas tiveram praticamente 18 meses de adequação, então ele entra em vigor em agosto desse ano, né? Principalmente para substâncias que causam possível preocupação por ser potencialmente tóxicas. E nós vamos falar um pouquinho delas daqui a pouco, né? Algumas alterações em rotulagem também, e a declaração de conformidade, que é um assunto bastante importante para agosto desse ano. E depois eu apresento para vocês uma solução rápida de verificação de conformidade, tá? Para 2030 até 2040, essas exigências tornam-se maiores, né? E, e aí sim, nós temos um grande salto em novos requisitos. Então, novos padrões de reuso, relação de espaço vazio nas embalagens, utilização de conteúdo reciclado nas embalagens, principalmente de plástico, e reciclabilidade. De 2030 a 40 são as mesmas exigências, mas os números, né, ficam mais apertados, mais exigentes, tá? Ela é um regulamento complexo, né? A gente está falando de 71 artigos, tem vários anexos, 124 páginas, então é uma legislação que teve aí mais de 5 anos de discussão e 190 posicionamentos no Parlamento Europeu até que ela pudesse ser contemplada. E uma questão bastante importante é que ela traz a gente denomina de legislação secundária, ela traz alguns atos, né, delegados e de implementação que vão ser publicados ao longo dos próximos anos. Qual a função desses atos delegados e atos de implementação? Eles vêm complementar a resolução principal, né, ou seja, a espinha dorsal do regulamento, trazendo dados realmente complementares. Então, por exemplo, como deverão ser definidas as formas de cálculo de reciclabilidade, como serão definidas as fórmulas de cálculo de conteúdo reciclado, se surgirem novas formas de novos materiais, novas tecnologias, novos processos, também esses atos delegados estão contemplados para que eles sejam incluídos dentro da resolução principal. Então, assim, ah, não se surpreendam com os próximos atos delegados que vêm até 2030, como atos complementares. Então, em poucas palavras, ele foi uma resolução que foi publicada no dia 11 de fevereiro de 2025, aplica-se a partir de 12 de agosto.
regulamenta os requisitos essenciais para descarte das embalagens em todos os 27 países da União Europeia, né? Ah, e ele aplica-se a todas as embalagens colocadas no mercado da União Europeia, não só plásticos, né, mas contempla tudo. Então, a gente está falando de metal, vidro, papel, todos os materiais que têm a função de embalagem, né, e para todos os produtos. Algumas exceções, no caso de equipamentos médicos, né, mas são bem poucas. Então, o regulamento ele impulsiona realmente a transformação das embalagens aí para um novo patamar. Quais os principais objetivos? Transformar as embalagens na União Europeia em totalmente reutilizáveis ou recicláveis, reduzir o impacto ambiental dessas embalagens e incentivar a economia circular, né? Então, a gente está falando que aquela economia linear, né, de produzir embalagem e descartar, isso está fora do PPWR porque ele está contemplando a economia circular. Como fazer isso, né? Ele traz os principais requisitos que na União Europeia as embalagens deverão ser recicláveis, plásticos de uso único são proibidos, substâncias potencialmente perigosas precisam ter limites atendidos. O produtor agora tem uma responsabilidade estendida em relação às taxas, né, contempladas no regulamento. As embalagens deverão ser minimizadas em peso e volume. Serão aplicados limites para espaços vazios e, ou em caso de não cumprimento do regulamento, os produtos estão sujeitos a recall e estão proibidos de circularem ou entrarem no mercado da Comunidade Europeia. O que precisa ser feito a partir de agosto, tá? Identificação do produtor, nome, endereço, contato nas embalagens, a declaração de conformidade, onde tem que constar o limite de PFAS, chumbo, cádmio, mercúrio e cromo hexavalente, né? E um número de identificação de embalagem, né? Então pode ser o tipo da embalagem, ou um número de lote, ou um número de série. Porém, se for número de lote ou número de série, a cada mudança precisa ser informado na declaração de conformidade, tá? Ou então a empresa pode definir como um número para cada embalagem e esse número vai na declaração de conformidade. Quais são as funções e responsabilidades? A gente colocou um exemplo aqui, né, que todos os operadores econômicos ao longo da cadeia de embalagens, ou seja, desde o fabricante de embalagens até o final, né, o lojista, os setores de hotéis, restaurantes e catering, estão contemplados nesse regulamento, cada um com as suas responsabilidades. Como a gente pode ver aqui, a gente tem definições do que é um produtor, do que é um fabricante, o que é um importador, o que é um fornecedor, o que é um distribuidor, né? E quais as responsabilidades de cada um nessa cadeia de suprimentos. Então, o que a gente tinha, por exemplo, que responsabilidade por rotulagem era só do fabricante do produto embalado, hoje, dependendo da função que a empresa tem na cadeia de suprimentos, é ela que tem que fazer a declaração de conformidade. Depois vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais para frente, quando a gente elaborar um pouco mais esse assunto. Bom, lendo o regulamento, né, estudando, fazendo cursos aqui, a gente definiu alguns requisitos essenciais dentro do PPWR. Então, ele contempla reciclabilidade das embalagens, conteúdo reciclado, o retorno e reutilização de embalagens, principalmente retorno no caso de bebidas e reutilização no caso de embalagens de transporte, a minimização das embalagens em peso e volume e redução de espaços vazios no caso de embalagens de transporte e e-commerce. Algumas alterações em rotulagem, a declaração de conformidade, que torna-se obrigatória a partir de agosto desse ano, as substâncias alvo de preocupação, que também têm limites para serem atendidos a partir de agosto, e restrições de algumas embalagens em alguns cenários. Quando nós falamos de reciclabilidade, por exemplo,
Esse é só uma visão geral, tá? A gente não tem o objetivo de se aprofundar no tema, mas só para que vocês tenham conhecimento que as embalagens estão classificadas agora em 70% de reciclabilidade, 80% ou 95% em classes de desempenho A, B ou C, tá? A partir, todas as embalagens abaixo de 70% de reciclabilidade não serão mais permitidas na União Europeia a partir de 2030, tá? A definição desses critérios está previsto até 1º de janeiro de 2028, dentro de um ato delegado. Então, assim, para que as empresas já comecem a se preparar, né? Tenham em mente esses valores, tá? 70%, 80% e 95% de reciclabilidade, sendo que abaixo de 70% vai ser proibida a comercialização a partir de 2030. Quando a gente fala em conteúdo reciclado, a gente tem algumas diferenças em relação a plásticos normais, né, plásticos em geral, e as garrafas PET, né, ou os plásticos feitos de PET. Então, a gente tem aí exigências de 2030 a 2040, né? Então, essa régua de cálculo vai subindo, né? Ah, e a definição do método, né, de cálculo de utilização de materiais reciclados, ele vai ser também através de um ato delegado até o final desse ano, tá? Mas aqui é um dos grandes desafios do regulamento, porque ele prevê o uso de material reciclado, né, a obrigatoriedade do uso de material reciclado dentro dos materiais virgens. Ah, Em relação à minimização e espaços vazios, todas as embalagens deverão ser concebidas, né, de forma a ter o menor peso e o menor volume possível, né? Então, as empresas precisam trabalhar nesse sentido, né? A definição da norma para minimização será feita até fevereiro de 2027, ou seja, já está menos de um ano, né? A gente vai ter essa norma esclarecida. E as embalagens de transporte e comércio eletrônico também vão precisar ter redução de espaço vazio. Então, tudo aquilo que a gente usava como enchimento, né? Então, isopor, papel amassado, plástico bolha, vai ter agora um limite de uso para que esse volume total seja reduzido. Em relação à reutilização, ah, nós estamos falando principalmente em relação a embalagens de transporte, né? E também temos limites aqui para 2030 e 2040, né? Então, nós temos algumas exceções, por exemplo, para caixas de papel e papelão, e por enquanto também exceção para embalagens flexíveis em contato direto com alimentos. Por quê? Por causa de uma atenção especial que as empresas precisam ter a partir de agora nos processos de limpeza e higienização das embalagens, porque elas fazem parte agora de um ciclo de reutilização e serão reutilizadas várias vezes, principalmente as embalagens grandes, né? Então, embalagens plásticas dobráveis, bandejas, caixas plásticas, baldes, barris, galões, big bags, IBCs, né, aqueles containers de plástico de 500 litros, 1.000 litros. Então, as empresas precisam estar se preparando, né, para essa exigência em 2030. Bom, na questão de reutilização, a gente tem aqui um ato de execução que deve entrar em vigor até 2027, né, junho de 2027, relativo ao método de cálculo dessas metas de reutilização. Hoje a gente colocou um exemplo aqui como, por exemplo, o que que é uma unidade de transporte, né? Se a gente tiver, por exemplo, produtos embalados em caixas de papelão, num filme stretch, né, num filme plástico que envolve e um pallet. Então, a gente está falando que nós temos três unidades de transporte menores que contemplam uma só, né?
Então, hoje esse cálculo é feito da seguinte forma: as caixas de papelão estão fora da obrigatoriedade de reutilização, o filme plástico 100% uso único e o pallet 100% utilizável. A cota de reutilização 50%. Porém, a gente tem esse ato de execução que vem regulamentar essa fórmula de cálculo ou alterar a fórmula de cálculo. Só para que vocês já comecem a pensar, né, nos desafios para 2030. E bastante importante são as restrições, né, que a gente está falando aqui do anexo 5, né, artigo 25, anexo 5. Então, a gente tem, assim, embalagens grupadas de plástico de uso único vão ser proibidas, a menos que ela facilitem o manuseio, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver 3 barrinhas de chocolate numa embalagem, envolto numa embalagem plástica, essa embalagem plástica de envoltório vai ser proibida, né? Porque ela não tem nenhuma função ali de manuseio. Embalagens de utilização única no setor de hotelaria, por exemplo, então shampoos pequenos, frascos, perfumes, né, em mini doses, né, serão proibidas. As embalagens de plástico de utilização de uso único para frutas e verduras, né? Legumes, verduras abaixo de 1,5 kg. E sacos plásticos muito leves, né? Então, também vão ter utilização restrita. E, além disso, as embalagens plásticas de utilização única para condimentos, conservas, molhos, ah, natas para café, açúcar e temperos. Então, precisamos começar a pensar em soluções, né, para essas restrições em 2030. Nas obrigações de rotulagem, a gente tem o PPWR a partir de agosto, exigindo o número de identificação da embalagem, impresso na embalagem, e as informações sobre o produtor. Então, obrigatoriamente tem que ter um nome, um endereço e uma forma de contato. Eu trouxe para vocês também, já falando de rotulagem, essa outra norma, né, que ela não é exatamente o PPWR, mas ela já entra em vigor em setembro, por isso que eu trouxe junto com esse assunto de rotulagem para vocês, né? É uma resolução também do Parlamento Europeu, então se aplica nos 27 países, e ela trata de Empowering Consumer for the Green Transitions. O que que é isso, né? Regulamenta as alegações ambientais nas embalagens e também em todas as formas de divulgação. Então, a gente está falando de embalagens, a gente está falando de propaganda em TV, folders, catálogos de vendas. Então, todas as formas de divulgação do material, né, estão regulamentadas nessa norma que entra praticamente junto com o PPWR, né? Então, onde alegações ambientais vagas não serão mais permitidas. Todas as alegações de sustentabilidade, por exemplo, produto ecológico, eco-friendly, ah, produto verde, né? Todas essas declarações precisam agora de comprovação e auditoria por um órgão terceiro, né? Então, a gente não pode mais colocar que a embalagem é clima neutro, protege o meio ambiente, sem ter uma comprovação em relação a isso, tá? Só trouxe esse assunto aqui, porque como a gente está falando de rotulagem no PPWR, fiquem de olho também nessa próxima que entra em vigor já em setembro, tá? Bom, nós identificamos aqui, para facilitar o entendimento do regulamento, 4 categorias de embalagens, né? E para cada uma delas, os requisitos são diferentes. Então, a gente tem embalagens de vendas, embalagens de bebidas, embalagens de transporte e embalagens do setor Horeca, que é restaurantes, hotéis, restaurantes e catering, né? Então a gente colocou só alguns exemplos ilustrativos aqui, né? Mas pensem que cada uma delas tem requisitos específicos.
Quando a gente traz, por exemplo, um caso aqui para vocês se familiarizarem, né? Se a gente traz, por exemplo, um estudo de caso de bebidas, né? Então a gente está falando de uma garrafa de plástico, por exemplo, né? Quais são as embalagens que estão contempladas aí? A gente tem a unidade de venda, né? Que é a própria garrafa, mas também a gente tem uma embalagem que pode ser um pack, que envolve 6 garrafas. A gente pode ter interfolhas, fita adesiva, pallet, filme stretch, todas as embalagens de transporte, né, que estão associadas a esse formato de venda. Então, o PPWR, ele trata não só de uma embalagem em si, mas quando a gente fala de uma embalagem, nós podemos estar falando aí de 5, 6, 7 ah, materiais diferentes que estão contemplados dentro do regulamento. Se a gente pegar, por exemplo, um caso desse, né, de um ketchup, ele pode estar, além da embalagem de venda e todas as embalagens de transporte, o cenário onde ele está sendo vendido também é influenciado, né? Então, se ele está numa embalagem de venda, numa prateleira de supermercado, ele tem os requisitos para ser atendidos. Então, minimização, reciclabilidade, enfim, né? Se essa embalagem está num restaurante, por exemplo, ela é proibida, né? Então, dependendo do cenário aonde está sendo colocada essa embalagem, o regulamento é diferente, tá? E mais um caso aqui, mais um exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, embalagens de frutas, né? Que a gente tem muita importação na União Europeia, né? Seja via Portugal, via Holanda, né? Onde entra muita embalagem de fruta, e aí os importadores, os distribuidores que estão aqui na União Europeia precisam ficar atentos a isso. A gente tem, por exemplo, embalagens de venda, bandejinhas, papelão, etiquetas. Essas bandejas, por exemplo, com menos de 1,5 kg em plástico vão ser proibidas, né? Mas temos as embalagens de transporte também, os pallets, cantoneiras, fita adesiva, fita arqueadora. Então, isso é bem para vocês terem uma noção de que nós estamos falando de uma gama muito ampla de embalagens, né? Então, tudo aquilo que entra como unidade de venda, como unidade de transporte, está contemplado dentro do PPWR, tá? Essa foi uma visão bem geral, assim, dos 6 requisitos principais e as 4 categorias que estão contempladas no PPWR. O Pedro, por favor, Pedro, acho que você tem alguns comentários sobre a parte jurídica, né, desses requisitos. Obrigado, Tânia. Eu vou continuar a apresentação para vos dar exemplos concretos da aplicação prática destas disposições do regulamento. A Tânia fez aqui uma excelente abordagem sobre as principais regras que estão no regulamento e eu agora quero-vos dar um enquadramento de pontos mais específicos que devemos ter em atenção. Como a Tânia já referiu, o importante para agora, para 2026, em agosto, é que tenham consciência de que todas as embalagens vão ter de ter a declaração de conformidade e vai ter de existir este registro da responsabilidade do produtor. Temos que ter a noção de que daqui para a frente, com a aplicação do regulamento, até 2038, as embalagens serão classificadas de acordo com três letras, A, B ou C. E em função da percentagem que a Tânia já vos indicou, a embalagem será classificada de acordo com a sua reciclabilidade. Temos que ter noção de que uma embalagem que seja classificada com menos de 70% de percentagem de reciclabilidade será proibida na União Europeia. É certo que nós temos já no regulamento a indicação destas percentagens. Os critérios para determinar as percentagens, e isso foi uma pergunta que nos foi deixada por algumas inscrições no webinar, os critérios serão fixados depois em ato delegado pela Comissão. Mas temos que ter consciência de que o regulamento já nos dá algumas indicações, já nos dá algumas pistas do que é que será a aplicação destes critérios. Para já, para 2026, temos que também ter noção de que, como disse a Tânia,
todos os metais pesados que estejam relacionados e presentes nas embalagens serão controlados e, portanto, tudo o que é chumbo, cádmio, mercúrio, crómio, têm de ser declarados na declaração de conformidade da embalagem e, se passar o limite, essa embalagem não será permitida, já agora em 2026. Os limites eu vou-vos apresentar aqui à frente. Portanto, a Tânia também já falou desta parte, em relação à reciclabilidade. Portanto, é objetivo que até 2030 existam 30% de material reciclado nas embalagens, em PETs de contacto alimentar, 10% noutras embalagens de plástico de contacto alimentar, 30% em garrafas de plástico de uso único para bebidas e 35% para embalagens de plástico que não estão abrangidos pelos outros critérios. E estas percentagens aumentam em 2040. Destes objetivos de a percentagem de material reciclado incorporado nas embalagens, ficam excluídos as embalagens destinadas a produtos medicinais ou dispositivos médicos, a embalagens compostáveis, a embalagens de leite infantil e embalagens que se destinam a fazer o armazenamento de alimentos com especial necessidade de proteção. Além desta questão da reciclabilidade, há o objetivo também da reutilização. E o objetivo da reutilização, a Tânia já falou dele, quero-vos alertar para a questão das embalagens de transporte. Porque as embalagens de transporte e de logística têm este objetivo de 40% das embalagens que são utilizadas a partir de 2030 têm que ser reutilizáveis. E isto é um objetivo muito ambicioso e que vai impactar bastante a atividade das empresas. É claro que neste objetivo de reutilização, na questão das bebidas, como a Tânia já tinha dito, ficam isentas alguns materiais que a União Europeia entende que não podem estar sujeitos à reutilização. Por exemplo, o leite, o vinho, as bebidas espirituosas ou bebidas muito perecíveis não vão ficar sujeitas à reutilização. O controle da reutilização será feito através de um sistema de QR Code que é colocado na embalagem e que permite que o consumidor tenha acesso à informação sobre quantas vezes aquela embalagem foi reutilizada. São introduzidos objetivos para a indústria das bebidas em que 10% das suas vendas têm que ser feitas através de embalagens reutilizáveis. Este objetivo é também bastante ambicioso porque isto obrigará as empresas a criarem sistemas de recolha destas embalagens e a criar sistemas de higienização das embalagens. E implicará bastantes investimentos desse ponto de vista. Acontece que além deste objetivo para o setor das bebidas, existe também o objetivo de que o comércio a retalho de grande dimensão, ou seja, lojas superiores com uma dimensão superior a 400 metros quadrados, ficam obrigadas a ter uma área específica dedicada dentro da loja ao refill, ou seja, à reutilização. E essa área, a União Europeia quer que seja de pelo menos 10%, ou seja, 10% da loja tem que ser dedicada a produtos a granel e a produtos em que o consumidor possa utilizar uma embalagem própria. É também dito no regulamento que se houver algum problema com embalagens que os utilizadores, que o consumidor traga por sua iniciativa, esse problema não será imputado à loja. Isto é muito relevante, principalmente nos restaurantes e nos serviços de takeaway, porque nos restaurantes e nos serviços de takeaway
É o objetivo da União Europeia que estes serviços permitam às pessoas utilizarem as suas próprias embalagens dentro do estabelecimento. Portanto, será proibido a partir de 2030 a venda de produtos alimentares dentro do restaurante e dentro de um estabelecimento que sirva comida pronta dentro do restaurante, será proibido a disponibilização às pessoas de embalagens de uso único. Portanto, tudo o que seja relacionado com doses individuais, por exemplo, molhos, açúcar, mel, condimentos, etc., dentro do restaurante serão proibidos. Portanto, estes serviços têm que oferecer às pessoas, aos clientes, a possibilidade de utilizarem embalagens de reutilização ou então de estas pessoas trazerem as suas próprias embalagens. Isto é uma súmula daquilo que eu estive a dizer até agora, portanto, a partir de 2029, todas as embalagens terão de ter as embalagens reutilizáveis terão de ter esta disponibilização do QR Code para que as pessoas possam ver quantas utilizações teve aquela embalagem reutilizada. O número de reutilizações ainda não foi fixado, vai ser fixado em ato delegado da Comissão, mas nós já estamos expectantes em relação ao número de utilizações que serão permitidas. Isto é um quadro que resume aquilo que eu estive a dizer até agora. Portanto, é uma meta ambiciosa definida pela Comissão Europeia que as garrafas de plástico de utilização única para bebidas e recipientes de metal também de utilização única de bebidas, ambos até 3 litros, a taxa de recolha seja de 90%. É uma meta muito ambiciosa definida pela Comissão Europeia e, portanto, vai levar a esta necessidade de ajustes por parte da indústria. Aqui é uma linha temporal em relação às principais obrigações que são trazidas pelo regulamento. Portanto, as obrigações já de 2026 que eu vos falei, em relação à declaração de conformidade, em relação à obrigatoriedade de declarar os metais pesados, e é importante que todos tenham noção que já a partir de agora, de agosto de 2027, as autoridades vão fiscalizar este cumprimento desta norma. E estas exigências vão evoluindo até às ambições da União Europeia de que mais de 90% das garrafas de plástico e latas de bebidas até 3 litros sejam de uso reutilizável. Aqui um ponto especialmente importante em relação aos materiais compostáveis. Portanto, o regulamento adota uma abordagem cautelosa quanto às embalagens de plástico compostáveis. Em vez de incentivar a compostagem, este regulamento limita o uso de embalagens compostáveis apenas a aplicações em que exista um claro benefício ambiental. Exemplos. O regulamento permite, por exemplo, sacos muito leves para resíduos orgânicos, jaquetas de chá, cápsulas de café, etc., porque o regulamento quer que neste processo da compostagem não seja contaminado com plástico. E então, todas as embalagens compostáveis deverão indicar claramente na embalagem de que aquela embalagem é compostável, mas apenas em instalações industriais, ou seja, que não é adequado à compostagem doméstica. As embalagens adequadas à compostagem doméstica são apenas estas exceções que ali estão. Portanto, o regulamento quer tirar do sistema de compostagens todas as embalagens que contenham plástico para não haver essa contaminação.
Em função das restrições dos PAF, que eu há bocado já referi e que vão entrar em vigor agora já em agosto de 2026, existem estes limites que eu vos referi há pouco e a consequência da aplicação destes limites é que, por exemplo, um exemplo muito prático, vai ser eliminada efetivamente a utilização de cartão ou de papel com revestimentos anti-gordura à base de PAFs, que são muito comuns em algumas embalagens descartáveis, como por exemplo caixas de pizzas ou batatas fritas. E estes fabricantes de embalagens devem assegurar que nenhum material ou aditivo destas embalagens apresenta um efeito diverso para a saúde humana. E daí que existam estas restrições de PAFs. É muito importante que exista uma confirmação em relação se a embalagem respeita estes limites, porque em favor da fiscalização que vai ser aplicada a partir de agosto, o produto é pura e simplesmente eliminado do mercado. Isto é um quadro síntese das principais metas definidas pela Comissão Europeia. É um indicador de 2029, 2030, 2035 e 2040. Para que tenham noção, desde a aplicação do regulamento, existe um indicador já em 2025, que foi quando o regulamento foi aprovado, que é o de que o teor reciclado em garrafas de plástico seja de pelo menos 25%. Portanto, este teor vai ser aumentado em 2029 para 30%. Portanto, todas as garrafas de plástico PET em 2029 tem de ter 30% da sua composição em material reciclado. Claro, aquelas bebidas que eu há pouco vos referi estão excluídas, mas a grande maioria de embalagens de sumos, águas, terão que cumprir este requisito. E depois, o requisito mais ambicioso, como eu vos disse há pouco, é em 2029 mais 90% das garrafas de plástico serem reutilizáveis. E é aqui que há em que se vai dar uma grande transformação da indústria. O último ponto que eu vos queria referir era em relação à rotulagem, porque a rotulagem, pelo regulamento, também vai mudar completamente na população das embalagens. É objetivo da União Europeia que seja estabelecido um pictograma, uma etiqueta nas embalagens comum a toda a União Europeia. Portanto, uma etiqueta que diga se a embalagem é de plástico, papel, metal ou vidro e possivelmente acompanhada de cores específicas. E esta etiqueta vai fazer um match com os contentores. Portanto, em toda a União Europeia, os contentores de recolha de lixo e as embalagens vão ter estas etiquetas de pictogramas que serão comuns. E em qualquer país são aplicados os mesmos critérios. Portanto, por exemplo, o contentor azul para o papel, a percentagem de plástico nos elementos de cartão que é depositado no contentor azul será a mesma em toda a União Europeia. Portanto, esta uniformidade de regras permitirá que o mercado de matéria reciclado tenha os mesmos critérios em toda a União Europeia. Esta obrigação não se vai aplicar à embalagem de transportes, mas é muito importante que tenham noção de que ela vai aplicar-se ao e-commerce, portanto, ao comércio eletrónico. Tudo o que é caixas de transporte logístico, embalagens de envio de encomendas, vão ter este pictograma, ok? No caso das embalagens reutilizáveis, a rotulagem será com um símbolo de reutilização e com o QR Code que eu vos referi para que as pessoas possam controlar quantas vezes aquela embalagem foi reutilizada. Este QR Code e este símbolo de reutilização será obrigatório a partir de 2029.
com relação às embalagens sujeitas a um sistema de depósito, essas terão um sinal colorido sinalizando que aquelas embalagens estão sujeitas a depósito. O último ponto que eu vos queria referir, e muitíssimo importante para efeitos de aplicação do regulamento, é a questão da responsabilidade alargada do produtor e as obrigações dos operadores. O, o regulamento vem trazer um alargamento da definição de produtor de embalagens, ou seja, por exemplo, um produtor que introduz no mercado nacional produtos já embalados provenientes do estrangeiro, ou um distribuidor que retira embalagens antes de as vender no mercado nacional, vão ser considerados produtor para efeitos do regulamento e vão ter esta obrigatoriedade de fazer as declarações de conformidade das embalagens, ok? Por exemplo, uma empresa estrangeira que venda diretamente para consumidores de outro país terá que assegurar a sua participação e o seu registro no sistema de EPR desse país, portanto, do sistema de responsabilidade do produtor. Ou seja, existe aqui um intuito de promover transparência e uniformidade em toda a União Europeia. O PPWR impõe que os produtores forneçam aos distribuidores ou plataformas de vendas o seu número de registro. E então o PPWR traz este alargamento da noção de produtor para todos, para toda a cadeia, como a Tânia já tinha explicado. E esta obrigação também pode ser cumprida através de uma autodeclaração do produtor. Portanto, uma autodeclaração em como a embalagem está conforme com os requisitos do regulamento. É importante que todos tenham noção de que, a partir deste regulamento, e de acordo com o regulamento também 2019-1020, as embalagens vão ser fiscalizadas como se fossem um produto autónomo. Ou seja, as autoridades nacionais poderão verificar se as embalagens, mesmo a embalagem vazia em si, como um produto, para garantir o cumprimento do PPWR. Esta integração vai ao ponto de clarificar que na embalagem não será usado aquele símbolo de conformidade CE na própria embalagem, porque isso pode confundir o consumidor no sentido de verificar se é o produto que está em conformidade ou se é a própria embalagem. Não, esse símbolo CE não será utilizado nas embalagens, mas isto não implica que a própria embalagem não tenha a sua declaração de conformidade, e daí esta obrigação. É preciso, vou só dar aqui alguns exemplos práticos para determinados setores, que são, nomeadamente, o setor da logística. O setor logístico e industrial terá de implementar mudanças, sobretudo em embalagens de transporte e embalagens secundárias. Por exemplo, um operador em armazéns ou um transitário deverá gradualmente substituir as caixas ou paletes descartáveis por alternativas reutilizáveis. Por exemplo, paletes de plástico, contentores multiuso, para cumprir a meta dos 10% em 2030. Ou, por exemplo, indústrias que movimentam peças ou produtos semi-acabados em caixas vão ter também de, internamente, mesmo que sejam movimentos de carga internamente entre empresas, por exemplo, do mesmo grupo, têm de investir em sistemas de caixas reutilizáveis, por exemplo, as KPLT boxes, que são usadas, por exemplo, na indústria automóvel, para substituir todas as embalagens que são descartáveis. A exceção disto são as cintas, portanto, as cintas das paletes que têm esta exceção. Ou, por exemplo, para vos dar outro exemplo, os grandes eletrodomésticos, chamados grandes brancos, como máquinas de lavar, frigoríficos, etc., vão ter que utilizar capas reutilizáveis para o transporte, ou, por exemplo, mantas protetoras. Tudo o que é embalagens de transporte, por exemplo, de espuma descartável, filme de plástico, etc., isso será tudo eliminado a partir de 2030.
qualquer produtor estrangeiro que introduza produtos dentro da União Europeia com estas especificidades esses produtos vão ser pura e simplesmente fiscalizados e retidos na alfândega. Portanto, o cumprimento destas regras não será só para os produtores dentro da União Europeia, mas também para os importadores. Eles poderão ver os seus produtos presos na alfândega se a embalagem não cumprir estas regras. Eu passo agora a palavra à Tânia para que ela vos apresente a ferramenta desenvolvida pela PACOM para que as empresas possam verificar se as suas embalagens estão ou não a cumprir com o regulamento PPWR. Tânia. Obrigado, Pedro. Ah, nesse sentido, a gente vê um grande desafio para as empresas fazerem a sua preparação estratégica. Por quê? Porque nós estamos falando de adequações de curto, médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de curto prazo, nós já estamos falando de daqui a 2, 3 meses, né? Agosto. E nessa preparação estratégica, o que as empresas precisam fazer, né? O entendimento da situação atual das suas embalagens, ou seja, dos seus materiais e em quais cenários essas embalagens estão incluídas. O entendimento do regulamento e a complexidade da implementação, que é bem complexo mesmo, difícil de entendimento. Fazer a elaboração de um plano de adequação, né? Se for o caso, precisa fazer as alterações em materiais, principalmente quando a gente fala de minimização de embalagens, né? Ah, e em relação à utilização de material reciclado e reciclabilidade, e muitas vezes essas alterações em embalagens, em materiais de embalagens, vão impor alterações em processos das fabricações das embalagens, das resinas que originam essas embalagens, né? E muitas vezes alterações nos processos de envase, né, no próprio fabricante, né, de produtos. Não é só para alimentos, tá? Então, assim, para todas as áreas, né, que usam embalagens, provavelmente vão ter que desenvolver novas tecnologias, ah, fazer shelf life dos seus produtos novamente. Se a embalagem precisar ser barreira, testes de barreiras, né, para proteção do produto, enfim, envolve todo um trabalho aí complexo de ser feito. Além disso, as alterações em rotulagens que estão previstas e a elaboração de documentações e registros. E aí a grande pergunta que nós fizemos foi, né, em quanto tempo a gente vai conseguir implantar todas essas alterações em todas as embalagens para todos os cenários nos 27 países, né? É um desafio enorme em relação à implantação e ao atingimento da conformidade. Para isso, nós desenvolvemos algumas soluções e o Pedro nos permitiu que mostrasse para vocês, né, algumas dessas soluções. Então, um roteiro de 8 etapas para conformidade legal. Então, se a empresa precisar de uma ajuda nessa preparação estratégica, né? Desde a identificação de embalagem, uso da ferramenta para analisar os requisitos, até a definição dos projetos e as equipes, os projetos, enfim, é, seguir em frente com isso. O que nós temos também, tá? Um guia para embalagem, que depois, para quem quiser, a gente pode mandar gratuitamente para os participantes desse webinar, né? É só mandar um e-mail para a gente aqui nesse ppwr@pacum.de. O que está previsto nesse guia de embalagens? Ele tem uma visão geral do que é o PPWR, quais são os próximos passos, né? E quais são as soluções que a gente pode ajudar vocês, né? Ah, as leis nacionais aí estão contempladas dentro do nosso trabalho também, não só o PPWR, mas SUPD, que é a Diretiva de Plásticos de Uso Único, EUDR, e algumas regulamentações específicas de cada país, né? Bom, é, uma
dos grandes desafios é como as empresas podem chegar nessa declaração de conformidade, né, que já vale agora a partir de agosto. Bom, então nós desenvolvemos uma ferramenta que se chama PPWR Check, né? Ela é uma ferramenta de uso simples. A gente pode tentar fazer uma simulação aqui com vocês para vocês verem o, o quanto prático é o uso da ferramenta, né? Essa daqui a carinha dela, né? Então, como ela se apresenta, eu vou tentar abrir aqui ela online para a gente ver se a gente consegue fazer uma demonstração. Só me avisem, alguém pode me dizer se está vendo a minha tela? Tá ok? Sim, estamos a ver. Sim, sim. Ok, ok. Obrigada. Então, se vocês entrarem aqui, ó, ppwrcheck.com, tá? A gente tem aqui só uma landing page onde está explicando bem em linhas gerais o que que é o regulamento. Ela está prevista em algumas línguas, inclusive em português, né? Português de Portugal e português brasileiro, né? Ah, então ela fala o que que é a nova ferramenta, os 4 cenários que a gente falou, né? E se a gente entrar aqui confira a nossa nova ferramenta agora. Então, ela já vai direto nesse link para a ferramenta. Vocês podem se registrar aqui, tá? Com o e-mail de vocês, o e-mail da empresa de vocês. E vocês têm 2 cenários gratuitos para fazer um teste, tá? Para testar a ferramenta realmente. Ou, se a gente já vem aqui com um login e usuário, então a gente entra na ferramenta, é essa carinha dela, né? O dashboard, então é onde a gente consegue ver todos os cenários que já foram testados. Aqui, se a gente for em configurações, idioma, também a gente já fez essa ferramenta em português, tá? Então já trocamos aí todos né? A ferramenta agora já está em português. Se a gente volta no painel de controle, nós temos aqui todas as embalagens que foram testadas. Se a gente vem aqui em relatórios, nós conseguimos aqui ver todas as embalagens testadas. E se a gente for nesse olhinho aqui, a gente Peço consegue abrir o desculpa, relatório e peço ter desculpa, mas não o. estamos a ver. Oi? Nós não estamos a ver. Ah, vocês não estão vendo? Não, não. O que está em imagem era o PowerPoint, a apresentação. Mas, por exemplo, eu consigo ver. Portanto, deve ser algum. Eu Sem também, algum. eu também consigo ver. Também vejo. Estou a ver. Experimentei atualizar a página. Eu também não estava a conseguir ver, tive que atualizar a página para voltar a ver a partilha de ecrã. Sim, eu estou a ver. É que É, agora todos voltaram a Agora ver. sim, agora estamos. agora sim? Ok. Obrigada. Imagina. Então vocês estão vendo a ferramenta, certo? Estou trabalhando na ferramenta aqui, ok? Se a gente quiser fazer uma verificação da sua embalagem, então a gente consegue vir aqui na verificação PPWR, então iniciar uma verificação. E aí eu vou mostrar para vocês como é simples de utilização. Eu vi que tem uma pessoa no chat que fez alguma pergunta sobre embalagens de fertilizantes. Vou usar o seu exemplo, tá? Se você me permitir, só para a gente ver quais são os seus desafios aqui. Com certeza. Pode ser? Quem falou do fertilizante me permite usar um exemplo de fertilizante? Sim, sim, com certeza. Sim? Com certeza. Então tá. Primeira pergunta é se a empresa é uma microempresa, né? Então, se ela for uma microempresa, ela tem algumas exceções. Então, vamos falar de maneira geral que não seria uma microempresa, uma empresa grande. Se o país de destino é o mesmo Estado-membro ou outro Estado-membro, né, da União Europeia, aqui isso só vai importar se for embalagem de transporte, porque os requisitos de reutilização são diferentes. E se o país não for pertencente a um Estado da União Europeia, ele não tem os requisitos do PPWR. Então, vamos colocar um Estado-membro aqui só para a gente fazer um teste. Vou colocar um nome de um produto aqui, fertilizante. Fertilizante, o nome da embalagem. Vou colocar
não sei, um flow pack de 5 quilos, por exemplo, tá? Só para flow pack de 5 quilos, uma embalagem de plástico aí de 5 quilos de um fertilizante, tá? O número do artigo é opcional, mas a gente é, é, orienta que se coloque o número do artigo aqui, porque a ferramenta traz depois uma possibilidade de checagem, né, de você conseguir procurar esse artigo de busca rápida, né? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, tracinho, fertilizante, vamos colocar um número fácil aqui para o 1122, tá? Os componentes podem ser facilmente separados durante o uso, o transporte. Isso significa o seguinte: vamos supor que eu tenho uma garrafa de plástico e uma tampa de metal. Por exemplo, no caso de cosméticos, né? Uma garrafa de plástico e uma tampinha de metal. Esses dois componentes são separáveis, então eles têm que ser avaliados separadamente, um para o plástico e um para o metal. Aqui nós estamos falando que é um saco de plástico, tá? De polietileno, por exemplo. Então, eu tenho um componente só. Então, não, tá? Já foi comprovada a minimização da embalagem? Nossa recomendação aqui é colocar não, porque a minimização vem num ato delegado só o ano que vem, tá? Nós estamos, aqui são as categorias de embalagens. Ela está separado o comércio eletrônico e transporte só para facilitar o entendimento do usuário, mas os requisitos das duas aqui são os mesmos, tá? Nós estamos falando que é uma embalagem de vendas de um fertilizante de 5 quilos. Qual é o principal material nesse caso? É um plástico. Tem PET? Vamos falar que não, que a gente está falando que é só polietileno, por exemplo. Qual a proporção total de plástico? Vamos colocar 99. O resto é tinta e algum adesivo. O material reciclado está disponível para produtos sem perigo para a saúde humana? Como a gente está falando de polietileno, provavelmente ainda não. Ah, Trata-se de embalagens plásticas para agrupar outras embalagens? Também não, nós estamos falando que é uma embalagem de vendas. Alguma das exceções se aplica? Então, aqui a gente tem algumas exceções, ó. Produtos sensíveis ao contato para alimentos, dispositivos médicos sensíveis ao contato, embalagem externa para medicamentos ou embalagens de diagnóstico in vitro. Então, não se aplica nenhuma, não é nenhuma exceção. Esse tipo de embalagem está no mercado desde quando? Vamos colocar, por exemplo, desde 2015, tá? A embalagem entra em contato com alimentos? Não, é fertilizante. O design estrutural estava protegido antes da publicação da lei, né? Ou seja, ela está protegida por lei? Também não, uma embalagem normal aí de venda, um saquinho de 5 quilos, tá? É embalagem de frutas e legumes, menos de 1,5 kg? Também não. O principal material é PET? Também não. E aí a gente clica no continuar, a gente já tem os resultados, quais são os requisitos que essa embalagem precisa atender a partir de 2030. Então, vamos lá. 2030, ela tem que ser reciclável em 70%, tem que comprovar que essa embalagem é reciclável. Tem que ter um teor de plástico reciclado mínimo de 35%. Não tem requisitos para valores limites, porque não é contato para alimentos, e precisa reduzir ao mínimo em peso e volume, né? Então, aqui a gente tem os resultados para os 4 anos, e a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente vê aqui reciclabilidade de 70% em 2030, quando ela vai para 2038, ela já passa para 80%. Teor de material reciclado de 35%, ela passa para 65%, né? Então, a ferramenta traz para o usuário quais são os desafios que ela tem, que o usuário precisa atender de 2030 a 2040, e aí sim criar os seus planos de ação. Se a gente voltar aqui nos relatórios, a gente já consegue ver aqui, ó, o saco de fertilizante está aqui, né? Ele já aparece. Se a gente colocar aqui, clicar no olhinho, a gente vê todas as respostas que nós demos, os resultados, e a gente consegue fazer o download de um relatório, por exemplo, em Excel, e aí a empresa consegue trabalhar nessa ferramenta, né, nesse Excel.
para. Vocês vão ver, deixa eu esperar só abrir um pouquinho aqui. Um momento. Aqui, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, já tem os dados que a gente colocou, tá vendo, ó? A identificação da embalagem, fertilizante, flow pack, embalagem de venda, né? E aqui estão todos os dados que vocês precisam preencher, tá? Endereço do fabricante, o código da embalagem, número de artigos de embalagem, todos os dados que vocês precisam preencher para fazer a declaração de conformidade, tá? A declaração de conformidade, ela não exige todos os requisitos agora, né? Ela exige só alguns requisitos. Então, esses aqui de 2030 a 2040 estão na declaração de conformidade como não aplicável nesse momento, mas esses outros requisitos estão exigidos na declaração de conformidade. E a ferramenta também tem uma vantagem. Se a gente quiser, por exemplo, nesse relatório, colocar várias embalagens aqui, né? E a gente consegue, por exemplo, preencher facilmente. Essas colunas estão todas com drop-down, né? Então, sim ou não, vocês vão preenchendo rapidamente. Na ferramenta, a gente tem um campo também, aqui, onde a gente consegue fazer um upload, né? Carregar em massa todos os requisitos de embalagens que vocês colocarem lá, né? Então, a gente tem duas formas de verificar. A gente faz um por um na ferramenta, ou vocês têm a planilha base do Excel, que se tiver preenchida exatamente nesse formato, a gente consegue subir em massa na ferramenta, tá? Bom, essa é a utilização. Oi. Peço desculpa, é que nós estamos a esgotar o tempo do webinar. Tá. Não sei se queria deixar aqui Não. um último ponto. Sim, só para a gente fechar aqui. Só um momentinho. Eu vou deixar esse ponto aqui com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nós temos esses templates, tá? Do Excel que eu falei para vocês. Então, assim, vocês têm a opção de ter essas planilhas em Excel por 390 euros e mais alguns suportes nossos para fazer a declaração de conformidade e depois, mais para frente, o uso da ferramenta, né? Então, assim, essa é a forma que a gente pode, né, tá ajudando vocês nesse sentido. Contem com a gente com o que precisar, né? Tem os nossos contatos, então ppwr@pacum.de, e estamos à disposição para ajudar no que precisar junto com a associação, né, Pedro? Então temos um bom trabalho para fazer em conjunto pela frente. Muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço. Eu quero terminar por agradecer a todos a vossa atenção e a vossa presença no webinar. Eu espero que tenhamos sido úteis e possam ter ajudado na vossa atividade empresarial. Todas as perguntas que surgiram no chat eu vou responder por escrito e vou compilar todas as perguntas e respostas no PDF e vou dar-vos a todos os participantes por e-mail. Agradeço muito a vossa atenção e fico ao dispor no e-mail que vos deixei no chat, pedro.pereira@ip.pt. Muito obrigado. Obrigado pela vossa atenção.